O que o jejum 10 de Tevet tem a ver com o cristianismo? Hoje é a Asara B'Tevet, dia 10 de Tevet no calendário judaico. E eu vou te dar um breve resumo do que representa esse dia. 10 de Tevet no calendário judaico é a data que marca o início do processo de destruição nacional e espiritual do povo de Israel. Nesse dia começou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que culminou na destruição do primeiro templo. A destruição física começa com uma série de eventos de decadência espiritual dentro do povo. Nossos sábios não poupam o próprio povo deles na hora de revelar as fraquezas do nosso povo. Estávamos imergidos em pecados voltados à idolatria, imoralidade sexual e derramamento de sangue. Havia muita falta de amor alheio. E quando isso acontece, a casa de Deus sai de dentro do povo. Mas hoje eu vou te revelar que o jejum 10 de Tevet tem mais implicâncias e desdobramentos. Vamos começar com 2 dias anteriores. O dia 8 de Tevet. O que aconteceu nesse dia? No dia 8 de Tevet, 3 séculos antes da Era Comum, a Torá foi traduzida para o grego, dando origem à Septuaginta. Nossos sábios dizem que o dia que a Torá foi traduzida para o grego foi um dia tão difícil para Israel quanto o dia do bezerro de ouro. E por quê? Porque nesse dia a Torá foi 1. Retirada exclusivamente de sua língua original sagrada. 2. Separada da tradição oral. 3. Entregue a uma cultura que não preserva os seus significados profundos. Deturparam a Torá colando teologias absurdas que nunca foram ditas por figuras bíblicas ou posteriores e que isso só surgiu por causa da tradução errada da palavra de Deus. Precisa de mais tragédias do que isso para jejuar no dia de hoje? Mas não acabou. Vamos ao dia 9 de Tevet. Ontem. O que aconteceu 9 de Tevet? No dia 9 de Tevet, 4 séculos antes da Era Comum, falece Ezra HaSofer, Esdra, o escriba, dos maiores líderes espirituais que restaura a leitura pública da Torá. Grande figura que contribuiu para preservar a fidelidade textual da Torá após o exílio babilônico. A perda de Esdra simboliza o enfraquecimento da liderança espiritual que guardava a Torá com precisão. Ele é o maior maçoreta que se tem registro na humanidade. E eu já vou te explicar. Portanto, o jejum de 10 de Tevet ganha ainda mais impacto com essas datas que são próximas a ele, fazendo todos esses dias se tornarem marcos importantes para lembrar o povo de Israel que para corrigir o futuro precisa conhecer o passado. Mas agora vamos para o que é importante para você que é cristão. Número 1. A Septuaginta rabínica não existe mais. Não existe a Septuaginta original. Se queimou num grande incêndio na Alexandria. 2. Não existe Septuaginta dos nossos sábios sobre livros dos profetas. 3. A Septuaginta que você tem em suas mãos já foi adulterada pela igreja. E 4, que é o ponto mais importante que eu percebo que as pessoas não sabem. A leitura maçorética da Torá é sim a prova mais antiga documentada da Torá Sagrada e não a Septuaginta ou manuscritos do Mar Morto. E eu vou te provar. Número 1. Nehemiah 8:8. Está escrito: Vaikreu vasefer betorat haElohim, meforash, som sechel vayavinu bamikra. Leram no livro da Torá de Deus, explicando o texto e transmitindo compreensão para que o povo entendesse o que estava sendo lido. O versículo deixa claro que já na época de Esdra, 5 séculos antes da Era Comum, se lia na Torá como um livro único, ou seja, um rolo. Primeiro lia-se em hebraico e depois se traduzia oralmente para línguas da diáspora, para que os leigos pudessem compreender. Sem falar que desse versículo, nossos sábios ainda aprendem, por intermédio de diuk, estudo de precisão textual, que a Torá foi lida com os Ta'amei Hamikra, sinais musicais que até hoje utilizamos em nossas sinagogas. Mas como vocês cristãos não acreditam no Talmud, nem vou me esforçar para provar isso. Eu vou te provar dos próprios manuscritos do Mar Morto que você acredita que a leitura maçorética veio antes de todos. Abram imagens dos manuscritos do Mar Morto. Me digam, em que língua está? Hebraico, não é? Qual hebraico? O famoso Ashurit, o mesmo hebraico utilizado em nossos rolos de Torá que temos em nossas sinagogas. Agora me digam, como os essênios escreveram as letras hebraicas sem terem pontuado as letras com os sinais maçoréticos? As famosas tenuot ou nekudot, as bolinhas que geram vogais. Não sei se você sabe, mas o hebraico não tem vogais. Não entendo como alguém escreve algo sendo analfabeto. É possível alguém escrever uma palavra sem antes saber que existem A, E, I, O, U como vogais? E que existem consoantes? Como os essênios não se dedicaram a isso no texto deles, sabendo que a leitura em cima de um texto sem bolinhas poderia gerar erros? Sabe por que eles não escreveram?
porque eles sabiam ler a Torá sem as pontuações de vogais, porque já conheciam as regras gramaticais do hebraico. Eles sabiam de massorética, como nós, judeus, até hoje, que lemos a Torá assim mesmo, na sinagoga, sem pontinhos. Somos nós que preservamos essa leitura há milhares de anos. Agora, dizer que os massoréticos só vieram na Idade Média é pura ignorância. Os massoréticos da Idade Média apenas compilaram, organizaram os estudos massoréticos, que são milenares. Ontem, alguém me perguntou, então por que não existe um rolo de Torá mais antigo que os manuscritos do Mar Morto? Mais antigo que a Septuaginta? Eu disse, muito obrigado por essa pergunta. A sua pergunta é a maior prova como os rolos da Torá vieram antes que os manuscritos do Mar Morto e que a Septuaginta. A própria ausência de rolos prova isso. Número 1. Pela tradição judaica, uma letra errada na Torá torna toda a Torá inválida. Um Yud se tornar um Vav, um Beit se tornar um Rav, invalida todo o rolo. 2. Torá podem ser até corrigidas por um escriba, mas com certos limites. Após um determinado tempo, elas se desgastam e a preferência é fazer guinizar, ou seja, enterrar. E sabe por quê? Exatamente para um judeu não ler a Torá de forma errada e possivelmente entender uma palavra errada. Número 3. Leia a história judaica e me diz por quantas diásporas e perseguições nós, judeus, passamos. Não é óbvio para você que seria impossível carregar um rolo de Torá de uma forma a ser despercebido? O fato de não ter um rolo de Torá que data antes aos manuscritos do Mar Morto ou a Septuaginta é a prova da integridade e preservação da Torá. Enfim, os manuscritos do Mar Morto só provam ainda mais como já existia a leitura massorética. E é por isso que o dia de hoje é triste. Nós jejuamos, e ele deve ser conhecido até mesmo por cristãos como um dia que representa a tragédia da Septuaginta que afeta diretamente vocês. E por causa dela existe um monte de versões de Bíblia. A perda da liderança de Esdra, que foi sim dos maiores massoretas, 5 séculos antes da Era Comum, e que te venderam uma mentira que a massorética só veio na Idade Média. O início da destruição de Jerusalém, que culminou com a queda do templo, e a dispersão do povo de Israel para um exílio doloroso. E para terminar, eu quero fazer uma pequena perguntinha a esses que se mantêm resistentes para achar que a Septuaginta é mais antiga que a massorética. Procurem uma resposta para mim ou um drible de craque para me explicar como é possível que todos os judeus no mundo inteiro estão lendo a Torá todas as semanas em suas sinagogas com as mesmas palavras e por milhares de anos. Porque se eles estivessem lendo no Shabat, a sua Septuaginta iria-se ter pelo menos 5 leituras diferentes da palavra de Deus. Aguardo a sua resposta nos comentários desse vídeo. E aos meus irmãos de Israel, bom jejum a todos vocês. Yeshuot Verechamot.